Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Saúde Vascular. Hoje a gente vai dar sequência com um tema muito importante. É um tema de saúde pública e é praticamente 80% do consultório vascular. A gente vai falar hoje sobre varizes de grosso calibre. Nós temos hoje dois convidados especiais. Bom dia. Bom dia. Mas continua. Já peguei, né? Continua. Vamos lá. Hoje para o nosso podcast veio o Dr. Leonardo Benevides. Ele é cirurgião vascular pela PUC de São Paulo e ele é membro da diretoria da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular da Regional Ceará. É membro da Sociedade Brasileira de Laser e Medicina e Cirurgia e ele é embaixador da técnica ATA de tratamento de varizes completamente ambulatorial. Também está com a gente a doutora Marta Osório, que fez residência de cirurgia vascular na Faculdade de Medicina do ABC e lá também fez a especialização em ecografia vascular. Ela é especialista em cirurgia vascular e ecografia pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e pelo Colégio Brasileiro de Radiologia. E ela é sócia fundadora também do Grupo Venus e do Venus Experience, que é um grupo com foco em tratamento em doença venosa avançada somente no estado do Ceará. É um pessoal de peso, né? Pesado. Geralmente a gente começa os episódios perguntando um pouquinho dos entrevistados. E como o Leonardo já está mais habituado aqui, dessa vez ele está do outro lado das entrevistas, a gente vai começar com ele. Leonardo, como foi o teu D0, cara? Quando é que tu inventou, quando é que tu pensou em querer ser cirurgião vascular? Explica pra gente em poucas palavras aí. Rapaz, de uma forma assim, resumida, eu ia ser cirurgião plástico. Eu, no segundo ano da faculdade, comecei a acompanhar o cirurgião plástico. E aí, até o sexto ano, era cirurgia plástica para mim. E aí, para fazer qualquer especialidade cirúrgica, a gente tem que fazer cirurgia geral, né? E aí, quando eu fiz a residência de cirurgia geral, é que eu tive contato maior, assim, com a cirurgia vascular. E eu já estava assim, um pouco desestimulado com a plástica. Era muito só mais a parte de estética e tudo. E aí eu tive contato com a cirurgia vascular e comecei a gostar. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi um exame vascular, que eu fiz um Doppler, que eu ouvi aquele barulhinho da artéria, cara, eu fiquei encantado. Eu falei, eu quero fazer essa parte, mexer com circulação. É uma especialidade muito dinâmica. A gente tem estética também, tem a parte arterial, implanta catéter, faz exames, né? Tem angiografia, tem ultrassom, mexe muito com tecnologia, então tem muitos aparelhos envolvidos. Eu gosto muito de tecnologia, de aparelhos, de equipamentos. Então, isso aí me envolveu bastante, aí eu decidi fazer cirurgia vascular. E estou muito feliz até hoje, graças a Deus. É interessante quando a gente vai olhando, né? Tem muito colega que queria cirurgia plástica e acabou entrando na vascular depois, né? Acho que pela parte que tem uma vinculação estética também, de tratamento estético associado, mas também tem um pouco de doença. Eu acho que isso é muito comum, né? A gente acaba vendo muito, né? E você, Marta, por que você pensou em fazer cirurgia vascular? Quem foi teu D0 aí? Como é que tu pensou nisso? Na verdade, minha formação toda foi virada para cardiologia. Então, eu ia ser clínica e fazer cardio. Eita! Até virar paciente, né? Porque eu sou uma paciente vascular. Então, assim, foi até começar o meu tratamento e comecei a encantar, na verdade, com a rotina do cirurgião vascular. Que é aquela coisa, enquanto você está fazendo uma esclero, você está ali conversando, fazendo aquela parte da terapia. E me encantei, assim, com o tipo da vida dele, igual o Leonardo falou. São várias áreas, parte de diagnóstico. Então, assim, foi uma coisa meio encantadora mesmo. E foi a virada de chave, assim, de clínica para cirurgião. Muito bom. Aí foi uma virada grande. Eu acho que essa foi a primeira que virou aqui. Que a maioria sempre falou que queria cirurgia, mas é sempre assim, acabam se achando. O importante é isso. Mas pelo menos já estava na bomba, né? Já estava na cardiologia. Era usar estetoscópio, entendeu? Ter o aparelhinho de pressão, agora nem isso mais, né? Então, eu até estava brincando esses dias que alguém me mandou a foto de um Littmann, né? De um estetoscópio. Eu falei, filho, eu não sei o que é isso. Desde 2007, quando o meu foi roubado. Porque cirurgião não usa. Eu acho que todo mundo perdeu o seu roubado também. Eu tenho um ainda no consultório, mas já é o segundo, porque o primeiro foi roubado. Mas com certeza não é um Littmann, né? É um fuleiragem qualquer. É um mais simples também. Com certeza. Eu usava só para medir pressão, mas agora nem precisa, né? Pois é, pra que se você tem um Doppler? A tecnologia. Exatamente. Exatamente. Então, a gente sabe, hoje a gente vai falar sobre varizes de grosso calibre, né? Existe uma estatística que a própria Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular levantou, falando que alguns anos para cá, 529 mil mulheres se internaram por conta de varizes, né? E uma boa parte dessa numeração é por conta de pandemia, né? A gente sabe que ficaram aqueles casos que foram um pouco suprimidos, né? A gente não estava tendo
podendo dar assistência para esse público, né? E aí, hoje em dia, a gente está pagando um pouco, entre aspas, o preço de ter passado aí 2, 3 anos sem conseguir movimentar as filas, né? E aí a gente queria que vocês comentassem um pouco assim sobre faça essa diferença, porque tem muita gente que fala assim que não sabe o que é a diferença entre vasinho, vaso, varizes, as varizes. Acho que varizes é tudo igual, né? Exatamente. Fala um pouquinho pra gente, Leonardo, sobre isso. Muito bem. Então, assim, basicamente, varizes são veias doentes. Então, são veias que perderam a sua capacidade circulatória, digamos assim. E essa doença, ela vai progredindo, vai evoluindo com o passar do tempo. Está muito relacionado a 2 fatores essa progressão. Está relacionado ao estilo de vida da pessoa, não aos hábitos, né? Então, pessoas que são sedentárias, estão acima do peso, né? Que ficam horas do dia em pé ou sentado. Então, essas pessoas, elas têm uma tendência a, digamos assim, forçar, né, a circulação venosa. E isso, digamos, essa sobrecarga mantida ao longo dos anos começa a danificar as veias. E aí vai progredindo, pode progredir para graus mais avançados da doença. Basicamente, a gente tem 4 tipos de veias doentes, digamos assim. Então, a gente tem os vasinhos, que são as telangiectasias, são aqueles risquinhos, né, azulados ou avermelhados, são bem superficiais, ficam ali na pele, é o que é mais visível, é a doença que geralmente leva a paciente a nos procurar, né, no consultório, é o que geralmente gera uma queixa estética. Então, esses vasinhos, se você for falar aqui a classificação, são menos de 1 milímetro, ou seja, são bem fininhos, são os mais fininhos que tem. Aí, o outro tipo de varizes, a gente tem as veias reticulares, que seriam veias que estão abaixo da pele, que tem já um tamanho maior, né, um diâmetro um pouco mais maior do que os vasinhos, então em torno aí de 2 a 3 milímetros, e geralmente há uma conexão dessas veias reticulares com os vasinhos. Geralmente, essas veias reticulares abaixo da pele é o que nutre e mantém aqueles vasinhos superficiais, visíveis, abertos. Né? E essa conexão ela é muito importante, inclusive quando a gente vai fazer os tratamentos. Porque se tiver uma veia reticular nutridora abaixo da pele nutrindo aquele vasinho, não adianta você tratar o vasinho e não tratar essa veia que está por baixo. Que é aquela veia, ela vai reabrir aquele vasinho novamente e aí o resultado não vai ser satisfatório. Após as veias reticulares, a gente tem as veias maiores, as veias de grosso calibre, que são veias aí acima de 3, 4 milímetros, e que são veias que chamam mais atenção, é popularmente chamada veia quebrada, né? Aquela veia que faz aquele relevo, aquela ondulação na pele, chama bastante atenção, mas nem sempre são tão visíveis. Às vezes o paciente é um pouquinho mais obeso, ou a veia ela tem um calibre importante, mas é mais profunda, e não faz esse relevo e não chama tanto atenção. E aí a gente consegue diagnosticar pelo ultrassom com Doppler. Então são veias de um calibre maior. E tem a safena, tá? A safena é uma veia já mais profunda, é uma veia do sistema venoso superficial, é a veia mais importante que a gente tem, que também pode apresentar doença. E geralmente a gente tem, né, esses 4 tipos de veias, na grande maioria das vezes, eles estão conectados. A doença nunca ocorre especificamente em uma veia apenas. É muito comum a gente ter a interconexão de doença. Então, a pessoa pode ter vasinhos, pode ter veias reticulares, pode ter veias mais grossas e pode ter doença na safena. Então, a gente tem sempre que avaliar a extensão total da doença para a gente poder, quando vai indicar um plano de tratamento, tratar a doença completamente. Não deixar nenhuma, né, não tratar apenas uma parte e deixar outra. Que é nesse tratamento incompleto que geralmente a gente tem o resultado não satisfatório nos tratamentos. Então, basicamente, são esses 4 tipos de veias doentes, os vasinhos, veias reticulares, varizes mais grossas e a safena. Né? E colocando aí numa classificação um pouco mais específica, a telangiectasia com menos de 1 milímetro, veia reticular de 1 a 3 milímetros, veias mais grossas acima de 3, 4 milímetros, e a safena, que é mais profunda, geralmente quando ela está doente, ela tem mais de 5 milímetros. Show de bola. Eu acho que a ideia básica, né, que você está tentando explicar é que tem todas essas, que não necessariamente todas são obrigadas a estar no mesmo paciente. Às vezes o paciente tem uma doença de safena e não tem o vasinho, ou tem o vasinho e não tem doença de safena.
mas que a gente realmente tem que investigar tudo para tentar tratar o mais completo possível. Se seu problema for na safena, embora não seja aparente, muitas vezes você tem que tratar isso também para dar o resultado que o paciente deseja, né? Por isso, assim, aproveitando o gancho, por isso que quem tem que tratar varizes é o médico vascular. Perfeito. Porque só o médico vascular que tem essa formação para avaliar a circulação completamente, não só a ponta visível do problema, né? Que aí, realmente, se você não tem essa abordagem completa, o resultado não vai ser bom no tratamento. Eu aproveito e pergunto para Marta, já que a gente está falando de veia safena, né, Marta? Que veia é essa? O que é a veia safena? Onde é que ela fica? Quantas safenas a gente tem no corpo? Se ela tem realmente ligação com o coração, que é uma dúvida que todo mundo tem. E aí, o que é que você tem para falar para a gente? Vamos lá. Primeiro que assim, a gente tem... Cada perna, a gente tem pelo menos 2 safenas, né? A gente tem a safena grande, que é a safena magna, que ela está localizada na parte anterior, né? Na parte da frente da nossa perna. E tem a safena parva, que é a nossa safena menor, que está na parte posterior da perna e liga normalmente o segmento do joelho até o tornozelo. Tem algumas variaçõezinhas aí da safena acessória, mas a gente não vai entrar muito em detalhes sobre isso. As safenas, na verdade, ela é um tronco, um eixo muito importante, né, do sistema da circulação, porque ela faz esse retorno venoso, ajuda no retorno venoso. Só lembrando que é uma pequena porcentagem, né, da nossa circulação que vai por esse sistema, que é o sistema da safena, das tributárias, né, nessa circulação superficial, que a gente chama. E o medo de todo mundo quando fala em safena e pensa logo no coração. Ah, doutora, é a veia que liga ao coração? Não, não é bem assim. A safena é uma veia que, na verdade, ela é elegível para ser usada nas cirurgias cardíacas, né? Para poder fazer a cirurgia de ponte de safena. Mas, caso a sua safena esteja doente, ela não está boa também nem para usar no coração. Então, assim, se eu tiver indicação de tirar essa veia, a gente tira. E se precisar novo substituto, a gente tem outras veias, outras coisas para usar, né, na cirurgia cardíaca. Então, não se preocupe com ela em relação ao coração. Isso, a safena ficou muito famosa por conta da cirurgia do coração, né? Ponte safena. Mas com o advento do stent, ela já perdeu essa relevância, né? Hoje só usa a safena em casos que tem muito avançados, de 3 coronários doentes, aí é o chamado doente triarterial, né? Que faz aí a ponte safena. Então, o stent deixou a safena de lado aí. Mas mesmo assim, né? Mesmo a paciente precisando da ponte de safena, se a safena estiver doente, como a Marta falou, não usa. O que vai usar é um outro substituto. Aí vai usar uma artéria, a mamária, qualquer outra. Então, a safena não é do coração. Isso é que é importante a gente deixar. É da perna. É da perna. Só lembrar que a safena doente que a gente fala, né? Que é o quê? Uma dilatação da veia, ou seja, uma fragilidade da parede da veia, né? Então, ela está dilatada, ela não está funcionando bem, as válvulas não estão, né, tendo a sua função. Então, assim, você vai usar para o coração uma coisa que já está doente, não é muito legal. Né? Não é o caso. Já que você começou, então você continua agora. Vamos lá. E o que é que significa, então, o refluxo na veia safena? Porque a gente acaba vendo muito em exame, o paciente acaba perguntando e curioso. Isso. Então, assim, vamos primeiro entender o que é o normal da veia, tá? O normal da veia é ela pegar, né, o sangue que está no pé, né, e levar ele de volta em direção ao coração. Então, isso é o funcionamento normal. Então, a pessoa normalmente ela anda, a panturrilha contrai, então o sangue ele vai da direção do pé em direção à cabeça. Quando a gente tem a veia doente, a gente tem uma dilatação dessas veias e a gente tem um mau funcionamento da veia, né? E as válvulas em si, que são umas portinhas que a gente tem dentro da veia, que ajuda nessa movimentação. Você imagina que o sangue está indo do pé, ele vai um pouquinho para frente, a válvula fecha, aí abre de novo e fecha e assim vai sucessivamente até esse sangue conseguir voltar para o coração. Numa veia doente, a gente tem uma veia dilatada, as válvulas já não se fecham mais, então a gente tem o que a gente chama de refluxo. É o quê? O sangue vai em direção ao coração, mas ele reflui, fica aquela como se fosse uma portinha que não conseguiu fechar. Então, no tempo inteiro, aquele sangue está refluindo. Então, na totalidade, ele não está conseguindo ir na totalidade de volta para o coração. Então, acaba tendo o acúmulo do sangue, né, na região dos pés, e causando desconfortos, que eu acho que a gente vai falar mais na frente, né? E é interessante, assim, porque a gente falou no episódio anterior sobre os vasinhos, né? E o quanto que eles, de fato, interferiam no dia a dia dos pacientes. E hoje aqui é outra pegada. A gente está falando de varizes de grosso calibre. São varizes que são uma doença mesmo, é a insuficiência venosa propriamente dita. E que, se não for tratada, a gente vai falar já sobre isso,
pode levar o paciente a estágios muito mais dramáticos e ele não vai ter só um problema de varizes para tratar, ele vai ter um problema de varizes para tratar com todas as complicações que ela tem direito, né? Exatamente. As varizes de grosso calibre já é uma doença venosa num estágio maior e é o estágio que mais merece tratamento e é aquele que mais pode dar complicações, né? Trombose, flebites. Pigmentações, que muitas vezes são irreversíveis, né? Eu aproveito para perguntar exatamente isso. Se a safena tem um refluxo, então, como vocês estavam falando, que o sangue já não está indo mais para o canto correto, ele está indo para algum canto, né? E geralmente são para essas outras veinhas, né? Ele está formando essas veias calibrosas, essas veias quebradas. E eu pergunto para vocês, qual é a opinião? Vocês acham que toda safena que tem refluxo tem que ser operada, tem que ser tratada ou não? Depende do caso, depende do paciente. Na verdade, você não vai tratar nem tirar toda essa safena que está alterada. Na verdade, você tem que examinar muito bem esse paciente. A gente precisa primeiro entender a queixa desse paciente, né, a sintomatologia dele, fazer um exame físico muito bem feito para ver alterações de pele, alterações que possam prejudicar uma qualidade de vida desse paciente. E, em cima disso, a gente vai traçar uma proposta, né? Vai fazer um Doppler bem feito para a gente poder identificar a causa do problema. Só que assim, nem todo caso de safena com refluxo a gente vai tirar essa safena. A gente tem outras técnicas, outras estratégias, né, para poder melhorar o funcionamento dela, né? Basicamente, a indicação do tratamento da safena são 4 indicações. Então, primeiro lugar é sintoma. Então, avaliar se o paciente se essa safena doente está causando repercussões sintomáticas. Se o paciente tem dor, peso, cansaço, fadiga, ardência, cãibra, dormência, inchaço, enfim, se tem repercussões dessa má circulação provocada pela safena. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é se você tem varizes no trajeto da safena. Então, se essa safena ela está ocasionando a repercussão, danificando outras veias da região. Seja vasinhos, às vezes a gente tem vasinhos conectados à safena, vasinhos até com a pressão aumentada, que é difícil de tratar. Se você não trata a safena, você não vai ter uma boa resposta. E varizes de grosso calibre. Então, segundo ponto, presença de varizes na topografia na região da safena. O terceiro ponto e o quarto é mais relacionado à técnica do Doppler, né? Então, a gente tem que avaliar o calibre da safena, o diâmetro dela e o grau do refluxo. Então, essas 4 coisas, sintomas, varizes no trajeto da safena, calibre da safena, principalmente acima de 5 milímetros, e o grau do refluxo. Eu gosto muito de avaliar pela velocidade do refluxo. Então, quando o refluxo tem acima de 30 centímetros por segundo, já é considerado um refluxo grave e que merece tratamento. E um quinto ponto também é você fazer a impedância, né? Então, aquele exame que coloca no tornozelo e vê o tempo, né, de refluxo, também ajuda muito nesses casos. Mas quando a gente tem esses critérios, né, consegue ter esses critérios positivos, aí sim está indicado o tratamento da safena. Você tem uma safena num grau de refluxo pequeno, uma veia normal, sem varizes, e o paciente praticamente sem sintomas, você vai acompanhar esse paciente, vai fazer Doppler seriados, vai passar um tratamento clínico, né, e vai orientar esse paciente para que ele possa melhorar a circulação dele sem precisar de intervenção, sem precisar de procedimento. Acho que a parte da anamnese do paciente é importante demais, né? Porque às vezes ele tem outros sintomas associados, às vezes um histórico de uma trombose que vai talvez contraindicar o tratamento dessa safena, ou às vezes outras queixas pélvicas que talvez sejam a causa do refluxo nessa safena e que você tenha que tratar, na verdade, uma varizes pélvica, uma compressão pélvica, uma coisa completamente diferente. Sim. Então, ao meu ver, não é só o refluxo. Você tem que avaliar o refluxo e, claro, se está dilatado, já quebrou. E depois de quebrado, ela já não volta mais. Mas se é só o refluxo, às vezes retirando uma perfurante, retirando um trajeto calibroso que está perto dessa safena, vai trazer essa safena de novo para um estado de normalidade ou um estado semi-normal que vai segurar por mais tempo essa paciente sem uma cirurgia um pouco maior, que seria uma cirurgia de safena. Na verdade, eu acho que isso vale a pena ser avaliado mesmo, caso a caso, de se tem ou não que retirar a safena. Eu tenho outra pergunta, isso aproveita. Leonardo, tu acha que toda vez que aparece então um vaso grande na perna, uma veia quebrar, aquelas veias para fora mesmo assim, tem doença na safena ou não? Pode aparecer também a veia quebrada sem ter a safena doente? Pode, com certeza. Não necessariamente. É muito frequente a associação, né, de você ter varizes calibrosas e a safena está doente.
a safena sendo a causa, né, geradora, né, ou seja, o refluxo da safena acaba sobrecarregando, às vezes, é mais comum ali na região da perna, e essas veias vão se sobrecarregando ao longo do tempo e vão dilatando, mas não necessariamente. Às vezes você pode ter uma veias calibrosas originadas de uma perfurante, que é um outro tipo de veia que pode também estar doente. Então você pode ter outras origens, né? Você pode ter varizes calibrosas de origem de um refluxo pélvico. Então você pode ter veias calibrosas de outras origens também. Mas, realmente, assim, a safena é uma causa bastante frequente. Na verdade, também, né, quando a gente pensa no território onde essa veia calibrosa aparece, né? Então, se essa veia calibrosa aparece, às vezes, na face lateral da perna, ela é mais difícil... Posterior, é mais difícil de estar conectada com a safena. Não é impossível também, porque, como você disse, às vezes ela está profunda e você só viu a parte superficial naquele ponto. Ou então Mas ou então até ela pode ser de uma safena parva, né? Sim. De uma safena que está posteriormente, aí tá mandando um raminho dilatado e tá fazendo um trajeto ali totalmente diferente do que a gente está acostumado a examinar e identificar, né? Exatamente. Então, às vezes ela está com a veia no outro canto e não é muito característico. Às vezes, quando você pega aquele paciente que é cheio de veia quebrada no meio da perna, perto do joelho, e fala, não, isso aí tem cara de quem tem essa safena doente. Eu vou fazer um ultrassom, com certeza, eu vou diagnosticar melhor, avaliar melhor, mas a minha cabeça já está voltada para um tratamento de safena, né? A gente vai entrar numa área agora de fatores de risco, né? Então, na verdade, a gente pergunta assim, já foi respondido em outros podcasts, mas eu acho que é relevante a cada vez que se fala novamente no tema, se existe fator de risco específico para aparecer varizes calibrosas, mesmo aquela veia quebrada, tem alguém que é mais predisposto? Pode ser a Marta agora para responder para a gente. Sim, na verdade, as varizes, assim, é doença de predisposição genética, né? Todos sabemos. E o tipo de atividade que esse paciente desempenha, né, muito tempo em pé, muito tempo parado, paciente sedentário, paciente obeso, tabagista, isso tudo faz com que haja uma fragilidade da parede dessa veia. Então, vai propiciar, sim, o aparecimento das veias mais calibrosas, né, um relaxamento dessa parede, causando maior doença, digamos assim, né, um aparecimento de uma doença mais avançada, às vezes mais calibrosa. No caso das mulheres também, desculpa, Helena, tem também a parte hormonal, sim, gravidez, sim, né? Tudo isso também contribui, além do estilo de vida, como a Marta comentou. Olha, uma coisa que eu tenho prestado muita atenção, né? Acho que todo mundo aqui faz bastante ultrassom, né? É que tem muita gente com insuficiência de sistema venoso profundo, né? Você vai botar lá o transitorzinho ali nas veias musculares, né? E aí, quando você vê, é cada veião grande, né? E então, assim, isso safena pequenininha, né? Mas com insuficiência gritante ali de sistema venoso profundo, e muitas vezes eu não vejo muita gente comentar sobre isso, né? Então, vocês que fazem muito ultrassom também na prática diária de vocês, é comum também aparecer assim para vocês, muita gente, você acha que é relevante, vocês veem muitos pacientes com varizes calibrosas e essa associação de insuficiência de sistema venoso profundo? Na verdade, essa associação com problema profundo, a gente sabe também que um paciente que tem uma trombose, uma trombose venosa profunda grave, né, é um fator predisponente para ter o aparecimento, né, da doença superficial também grave. Então, assim, geralmente são esses pacientes, né, que já tiveram uma trombose, já tiveram uma recanalização ali, você vai testar se tem refluxo na veia profunda, que acaba, enfim, alterando todo o eixo da circulação na perna, né, como um todo, tanto profundo quanto superficial. Inclusive, eu acho interessante porque, assim, quando a gente está falando de veias calibrosas, varizes calibrosas, tem que acender um pouquinho ali a nossa luz para outros problemas, como o André mesmo colocou. Às vezes a gente tem compressões venosas abdominais, a gente tem varizes uterinas, né, que podem estar gerando refluxo. A gente já pelo próprio exame físico, a gente já consegue identificar alguns elementos ali que já te levam a pensar num algo a mais, né? Então, é importante a gente ter aquele momento ali com o paciente, examinar, saber de onde estão vindo as varizes, né? Saber o padrão dessas varizes, a localização, porque a gente fala muito de safena. Os pacientes até, né, com essa facilidade de ter tudo na mão, assim, a informação na mão, eles também já estão ligados, né, das probabilidades que eles têm, mas é interessante que a gente não deixe mais, não cabe mais. Vocês acham que cabe ainda a gente deixar passar batido, assim, investigação para outros problemas associados?
Na verdade, a gente tem a própria prática do Doppler, né? Quando a gente está fazendo o exame, já tem alguns sinais que já acende essa luz de algum problema mais profundo, mais superior, digamos assim, né? Então, por isso que a gente até fala, né? E o exame de varizes, ele tem que ser um Doppler muito bem feito, porque logo no início do exame já te dá sinais, indícios de que alguma coisa lá para cima está acontecendo que precisa ser investigado. Perfeito. E não só o exame em si, né, gente? Só falando de novo sobre a questão do vascular, né, do especialista atendendo esse paciente, quão importante que é um exame físico bem feito, que sinais mesmo que a gente vê com os olhos, a gente já consegue fazer um diagnóstico, né? Pensar numa hipótese diagnóstica, alguma coisa que está ali, que está causando todo esse problema, que não vai ser só uma aplicaçãozinha que vai resolver. Com certeza, sem sombra de dúvida. Tu sabe o que eu pergunto muito para as pacientes? É da gestação. Às vezes a paciente vem falando, eu tive um filho, eu tive 2. Eu falo, como foi a gestação? Foi tranquilo? Apareceu varizes na vulva, apareceu varizes no bumbum? Porque muitas vezes aparece, é como se piorasse a doença pélvica dessa paciente durante a gestação e depois que o bebê nasce, que tira a pressão do útero, isso regride. Mas a paciente ainda tem algum grau de insuficiência venosa pélvica. Então é muito comum durante a gestação dar o sinal e a paciente vê naquele momento, ficar assustada, se preocupar, o ginecologista cuida naquele momento, acaba não fazendo nenhum tratamento, porque não é a hora mesmo, e depois ela esquece e não vai atrás. E quando você vai no vascular, às vezes você questiona ela, doutor, é verdade, tinha varizes aí, e a gente acaba investigando a parte pélvica e achando, às vezes, uma causa de varizes diferente do habitual, diferente de ser só na perna, né? Eu vou aproveitar para o Leonardo e fazer uma pergunta que sempre fazem. Exercício físico e trauma, pular corda, subir escada, pode fazer aparecer varizes calibrosas, aquela veia quebrada mesmo ou não? Isso aí é muito frequente, né? As pessoas têm uma relação com subir escada e fazer musculação, né? Mas nada disso dá varizes. Na verdade, a musculação, o fortalecimento dos músculos da panturrilha faz você melhorar a sua circulação, melhorar o seu retorno venoso. Então, um músculo mais forte faz um bombeamento mais forte da circulação, faz um bombeamento mais eficiente do sangue do pé para o coração. Então, na verdade, a musculação ela não vai aumentar, não vai impactar na geração de varizes, né, para o paciente. Nem cruzar as pernas, nem subir escada, nem pular corda, nada disso. O que realmente aumenta a incidência de varizes é um estilo de vida não saudável, um estilo de vida sedentário, né, com sobrepeso e que permaneça muitas horas em pé ou sentado. Esses são os fatores mais significativos. Eu acho também, mas assim, alguns traumas realmente eu acho que pode fazer, né? Às vezes quando o paciente leva um trauma diretamente sobre a veia, pode realmente lesionar o segmento venoso, um caso ou outro, pode acontecer, mas é por trauma direto, né? Isso não é impossível da parede, também. né? Uma trauma coisa em cima da parede, muito né? específica, né? Sim. Mas não um trauma de não da academia. pular corda ou academia. Subir escada, né? Que todo mundo pergunta sobre subir escada. Não Vai, é, sobe, gente. sobe que é bom. Verdade. Eu acho que o da atividade física, que eles sempre Inclusive, eu já operei um né? paciente com aneurisma venoso, ele era praticante de arte marcial, aí foi defender um chute, fez um trauma na veia que do antebraço e dilatou bastante por trauma, né? Mas aí é um caso muito específico, Pontual, né? né? Muito pontual. Eu acho que nenhum médico, nenhum vascular vai contraindicar o exercício físico por causa de varizes, né? A gente, no máximo, para aquele paciente que já tem a varize calibrosa, a gente fala, tudo bem, você tem uma varize, se não pode tratar agora ou não vai tratar agora, bota uma meia elástica, mas vai para academia, vai fazer atividade física, é importante. O que orienta, assim, paciente que tem varizes muito calibrosas é evitar, por exemplo, um Muay Thai ou alguma coisa que possa ter realmente um trauma naquela veia doente e isso pode gerar um sangramento, né? Aí sim. Mas não que aquela atividade física numa pessoa normal, o trauma repetido vá gerar varizes naquela pessoa. Mas aí eu vou perguntar igual no outro podcast, eu faço a mesma pergunta. Você acha que o exercício extenuante não pode fazer aparecer varizes? Entenda, eu não estou falando do exercício normal, habitual de uma pessoa para se exercitar, movimentar, ou recomendado pela OMS, por exemplo. Estou falando daquele pessoal realmente que faz fisiculturista, o pessoal realmente que exagera. Sim, se for uma coisa assim, profissional, né? Que aí ele faz uma valsalva constante, muito potente, aí sim, pode até, se ele tiver uma predisposição genética,
aumentar a probabilidade de ter varizes. Mas aí é um cara de alta performance e levanta 200 quilos, Eu brinco com meus pacientes que geralmente eu já percebo esse paciente na hora que ele chega, né? Não é uma pessoa normal. Geralmente quem faz a pergunta não é esse cara. Esse cara geralmente não está preocupado com isso, ele não quer saber da variz, ele vai fazer de todo jeito. Você só vai orientar para não piorar tanto. Rapaz, use uma almeia, vai ter um pouquinho mais de cuidado, não faça garrote. Exato. Para então as pessoas normais, né? Os mortais... Não faz, eu também concordo com você. E aí a pergunta que não quer calar, gente. O paciente tem aquelas varizes enormes, né? Às vezes tem mais varizes do que perna. Todo mundo vai ter sintoma? Todo mundo que tem veia quebrada, a própria lá, a dita, vai ter sintoma de alguma coisa relacionada à má circulação? O sintoma não tem relação nenhuma com o calibre, às vezes, por incrível que pareça, né? Ótimo. Às vezes a gente tem pacientes com vasinhos e extremamente sintomáticos. E você tem pacientes com veias calibrosíssimas e não sente nada. É, inclusive, até ruim nesses casos, porque não sente nada e às vezes, não, vou tratar, né? Porque acha que não tem problema. Né? Apesar de estar num grau de doença maior, que mais pode complicar, mas como ela não sente nada, ela acha que aquilo ali não tem importância, né? Mas os sintomas não têm, né, relação com o calibre das veias. E o que eu percebo também no consultório, que pacientes com veia calibrosas, mas que fazem atividade física, né? Esse paciente não sente dor. Verdade. E aí, às vezes, eles vão relatar, às vezes eles vão relatar, né, sintomas. Ah, por que parou de treinar? Tô há um mês sem fazer algumas coisas, férias, alguma coisa assim. E daí vai ter dor, né? É verdade. Isso mesmo. É isso mesmo. Muito pro paciente é isso. Às vezes ele vem com a variz calibrosa, ele é ativo, não necessariamente atividade física, mas ele é ativo, vai, trabalha, faz as coisas dele, ele não tem queixa específica, mas ele tem uma veia bem grande. Eu falo, olha, você vai ter que tratar isso aqui, porque agora você não tá sentindo isso, mas quando você parar e todo mundo vai envelhecer, todo mundo vai diminuir o ritmo, todo mundo tem que parar um pouco, quando isso acontecer, você vai começar a sentir sintoma. E muito provavelmente você vai estar num grau pior. Ou então e vai ser mais ter uma difícil complicação, que aí vai ser mais difícil o tratamento. Exatamente, vai ser mais difícil, né? Então, assim, a gente aproveita e pergunta, mas a gente está falando dos sintomas aqui e não falou o que é o sintoma. É verdade. Quais são os sintomas que são associados, né? Então, assim, o que é o sintoma que o paciente pode sentir na perna por conta de uma variz? Ou a calibrosa ou não, né? Como a gente discutiu. Vai lá. Pronto, normalmente os pacientes, eles queixam, né, de dor, né? Dor em peso, dor em cansaço, dor em queimação, que é pior, né, no final do dia, né? Ou seja, depois que ele ficou muito tempo em pé ou muito tempo sentado no trabalho, ele vai ter piora dos sintomas. O paciente pode queixar de cãibra noturna, edema nas pernas, alguns falam de fadiga, né? Enfim, é mais em relação ao cansaço, sem contar da queixa estética, né? Que também é importante hoje, né? Com certeza. É uma pergunta importante, né? Alguns pacientes eles até questionam a necessidade de todo mundo fazer ultrassom, né? Se realmente é ou não é necessário. Eu acho que a gente já entrou em consenso aqui desde o episódio passado que o ultrassom é uma realidade. A gente praticamente pede para todo mundo, né? Eu gosto de pedir para todo mundo. Eu sempre falo, ultrassom vascular é igual eletro pro cardiologista. Exatamente. Até para a gente poder propor tratamentos mais assertivos hoje, eu acho que é o que diferencia o trabalho do cirurgião vascular, né? Mas a pergunta é, para todo paciente que tem uma clínica exuberante, assim, tá lá, chega no seu consultório, tem dor, tem aquelas varizes calibrosas, vocês pedem ultrassom? Eu peço, porque assim, na verdade, esse paciente com veias calibrosas, muito sintomáticos, é um paciente, um paciente que provavelmente vai ser operado, né? E o Doppler, querendo ou não, é um pré-operatório. Então, assim, esse exame ele vai direcionar esse tratamento, ele vai conseguir nos nortear em relação à melhor técnica a ser feita, as técnicas que vão ser associadas, né? Porque a gente já até falou aqui no início, dependendo do calibre e tudo, você vai ter técnicas diferentes e a associação de técnicas é melhor para ter um tratamento efetivo. Isso. E para isso você precisa de um bom estudo. Pois é, interessante. É interessante, então, porque assim, tem alguns elementos que devem constar no laudo do ultrassom que ajudam a gente na nossa tomada de decisão cirúrgica. Então, a dúvida não é se a gente vai parar, é como a gente vai fazer. Inclusive, uma coisa extremamente importante que eu não vejo em laudo nenhum e que até vou falar sobre isso, vai ter no congresso do Angiocurso, né? Dia 2 de novembro, colocar o diâmetro das varizes no laudo de ultrassom.
Então, às vezes, o colega coloca só a localização, varize, face lateral de coxa, região posterior de perna, e colocar o diâmetro de tantos milímetros, de tanto a tantos milímetros. Por quê? Porque isso vai definir a técnica. Se está menos de 3 milímetros, você pode fazer um laser transdérmico. Está entre 3 e 4 milímetros, você pode fazer a associação de espuma e laser. Está acima de 4 milímetros, você vai fazer o endolaser. Então, assim, isso é muito importante na escolha da técnica. Então, o ultrassom, além de dar o diagnóstico, ele vai dar todo o caminho para que o cirurgião vascular possa fazer um planejamento da melhor técnica possível. Perfeito. A safena está doente, mas a safena é dentro do compartimento, é fora do compartimento, ela é tortuosa, eu vou conseguir subir a fibra de laser se eu for tratar com laser. Não, é tortuosa, eu vou ter que fazer 2 punções, vou ter que fazer uma punção proximal e uma distal. Então, o Doppler ele é fundamental. É igual você pegar uma estrada sem você ter o mapa do caminho na sua mão. Então, não tem como você tratar ninguém sem fazer um Doppler bem feito. Eu ainda falo que tem muito exame que vem pra gente, né, que não tem nem os calibres da safena, né? Ele só fala que tem refluxo e não tem, e acabou-se, não dá nem o calibre nem nada, e às vezes confunde. O pior é que às vezes eu ainda olho na foto. Às vezes não tem no laudo, eu vou olhar na foto, se tem refluxo, mas às vezes nem a foto tá aí. Se ela tá na face, se não tá na face. Tem umas 4 fotos pingadas ali, né? Tem uns complicados. Mas eu vou fazer um pouco o advogado do diabo aqui. Não é bem assim, sabe? Se a gente for seguir todos os consensos direitinho, não é contraindicado e não está errado tratar todas as varizes somente depois do ultrassom. Então, se você às vezes foi num vascular, foi em um outro médico, ele não pediu ultrassom e acabou te indicando um tratamento, não necessariamente é obrigado por consenso isso. Claro que o ultrassom pode te ajudar, principalmente quando você faz o seu próprio ultrassom para identificar isso aí, porque às vezes, como a gente disse, é muito difícil vir um laudo que você consiga ler e entender o laudo do colega. Você fazer o seu é uma coisa, mas ler o laudo do colega é outro. E não é obrigatório. Agora sim, se a paciente é sintomática, se a paciente tem varizes calibrosas, aquela veia que salta para fora, sim, ela é obrigada a fazer o Doppler até para excluir outras doenças que podem estar associadas, para programar um tratamento correto, cirúrgico ou ambulatorial, mas esse sim é obrigado por consenso a fazer o ultrassom Doppler. É mesmo varizes de fino calibre, André. Às vezes você pega uma telangiectasia que não responde, é resistente, aí tem uma perfurante ali embaixo, você tem que tratar perfurante. Tratamento, né? Não respondeu. Tipo assim, pelo consenso você não é obrigado a fazer de cara. Obrigação, não é que possibilidade. Você pode fazer em todo mundo. Entendeu? Eu estou dizendo assim, porque às vezes o paciente vai bater num colega, o colega vai indicar, e às vezes ele capta só uma parte do podcast e fala, mas o doutor disse que tem que ir obrigado em todo mundo. Não, não é obrigado. Ele é bom fazer. É uma conduta recomendada, ajuda, né? Recomendada. É bom tom. Ajuda, mas não é obrigação. Só para alinhar isso, porque às vezes fica solto uma frase e pode parecer ruim para outro colega, às vezes em outro canto. O que eu acho que o Doppler, na verdade, ele serve para 2 coisas. Uma questão de pré-operatório. Só que assim, para você pedir esse exame, você já sabe que você vai operar. O paciente, você já examinou, você está vendo o paciente, ele é cirúrgico. Então, assim, na verdade, o exame é mais para te direcionar o tipo do tratamento. E o segundo caso, que eu acho que é para aqueles casos que está ali, o paciente está sintomático e talvez aquele exame físico não está muito compatível com a clínica, na dúvida diagnóstica. Né? Mas agora, para ditar se você vai operar ou não, eu acho que isso é independente do exame. Agora, o exame, claro, que ele é fundamental para poder te ditar o caminho daquilo ali. Né? Porque, por exemplo, como eu faço exame, eu pego muito vozinho que é lá, 90 anos, já nem fica em pé, com queixa de dor na perna, você vê que tem varizes, tudo, e o médico pede o exame de varizes. Não tem ferida, não tem nada, pede o exame de varizes. Eu fico um pouco ressabiada na hora que eu pego esse paciente. Trombose, né? Mas eles pedem falando em insuficiência venosa crônica, varizes, edema, parará, mas nem coloca muito trombose. Eu fico naquela assim, pediu para que esse exame? Sendo que esse paciente ele vai precisar ficar em pé, né? É um paciente que é um exame que ele é trabalhoso para se fazer, entendeu? Nesse paciente, eu acho que você examinando bem esse paciente, você conseguiria tratar ele clinicamente. Você não está pensando numa abordagem mais invasiva para ele, você não está pensando no procedimento mais invasivo. Então, nesses casos, eu já acho que não seria necessário, né? Mas a gente tem que avaliar muito bem isso, né? Claro, e pela acessibilidade ele é muito mais solicitado hoje em dia, mas a discussão, eu acho que a gente está tendo aqui assim, eu acho que muitas vezes a gente pede para um outro colega fazer o exame, e na hora que você pede o ultrassom para um outro colega fazer, você para ler um laudo, para aquilo ser realmente relevante, às vezes para tratar uma varize de fino calibre, é muito complexo, entendeu? A não ser que venha realmente uma coisa muito distoante da clínica,
entendeu? Mas, no geral, aquilo ali não te dá grandes adicionais no teu tratamento de telangiectasias, entendeu? Claro, se você fizer, como o Leonardo disse, mas eu quero ver se tem uma drenagem especial, alguma coisa que não está respondendo, é claro que tem que se fazer, mas tem que ser você. Eu acho que é você que está fazendo para fazer o seu próprio tratamento, não mandar para uma outra pessoa ver, porque é difícil do cara laudar para você, né? Procurar o que você está querendo ver. E sorte a nossa é ter o fácil acesso hoje ao ultrassom, né? Graças a Deus. Porque a gente pega os laudos dos outros colegas, você vai operar o paciente, muitas vezes você questiona, né? E a gente repete o exame em sala, né? Eu Verdade. tenho outra pergunta, e essa vem direto. Aquela pele escura, aquela pele grossa que vai aparecendo na perna, assim, parecendo uma meia, assim, ou uma sujeira, como o paciente fala. Ferrugem. E aí, aquilo ali é de varizes ou não é de varizes? Ainda vou terminar. E pode o paciente ter aquilo ali sem ter varizes? Quem vai responder? Bom, aquilo ali é o que a gente chama de dermatite ocre, né? Já é uma insuficiência venosa, já num grau mais avançado, né? CEAP 4, na classificação que a gente tem de insuficiência venosa, né? Classificação que os vasculares utilizam para classificar a doença venosa. Então, já é um grau de má circulação já avançado. Agora, não necessariamente esse estágio de má circulação pode estar sempre relacionado a varizes de grosso calibre ou a doença na safena. Na grande maioria das vezes é comum essa associação, mas não é obrigatório. Então, tem que se avaliar cada caso, né? Mas o fato é que se tem esse escurecimento, inchaço, então já é um grau de doença mais avançado e esse paciente ele tem que ser acompanhado e tratado. Não necessariamente o tratamento vai ser alguma intervenção, mas pelo menos um tratamento clínico, acompanhamento com meia elástica, medicações, orientações de estilo de vida, de mudança de hábitos, para que a gente possa melhorar a função circulatória desse paciente. Mas tem outras causas, né, da dermatite ocre, né, no caso. Lógico, na nossa vivência, na nossa expertise de hoje, é muito paciente com insuficiência venosa grau avançado. Mas existem outras causas dermatológicas e causas autoimunes, enfim, várias outras causas que são responsáveis por essa metabolismo do ferro. Exato, pela mancha mais comum pele, né? Insuficiência venosa. Também é pelo inchaço, né? Paciente que incha por qualquer causa, aquele incha, desincha do paciente, o efeito sanfona na perna dele vai machucando também. E aquilo ali acaba fazendo a dermite aparecer, né? Então o paciente tem problema no rim, no coração, na tireoide, algum outro problema desse acaba causando isso e acaba chegando muito no nosso consultório. Às vezes a gente chega no paciente, analisa, ele não tem nenhum problema de veia, as queixas nem são condizentes às vezes, mas ele tem a dermite. É uma coisa que é muito comum, por dizer, esse paciente tem edema frequente, né? Que vai inchando, tá com a perna inchada no final do dia, acorda de manhã, ela tá sequinha. Esse edema persistente é muito comum causar uma inflamação na perna. E aí a perna fica vermelha e muitos vão para outros especialistas e o pessoal logo rotula que tem uma erisipela, né? É muito comum. Então, na verdade... Você também. Exatamente. Na verdade, é uma inflamação, né? Um processo inflamatório causado por esse inchaço persistente, né? Que não é uma infecção como a erisipela. Então, quando você trata a circulação e você regride esse inchaço, você controla esse processo inflamatório. Eu tenho mais uma pergunta para Marta, então, ainda de fator de risco e de sintoma. Tem algum sinal para um paciente, para alguém que está em casa, que a pessoa pode olhar no seu vizinho, na sua familiar, em alguma coisa que chame a atenção para uma doença de safena? Quem é aquele cara que sempre assim, putz, deve ter alguma coisa na safena, só em olhar para ele, sem exame? Tem. Na verdade, a gente vê a topografia das varizes, né, das tributárias varicosas desse paciente, geralmente é mais medial, perna, bem no eixo onde está a safena. E a gente pode ter também umas veinhas um pouquinho mais calibrosas que a gente tem na região do pé, assim, do arco plantar, e que, na verdade, acende aquela luzinha lá que algum problema ele deve ter, né? Basicamente isso. Eu acho isso, quando aparece aquelas veias maiores aqui no meio do pé, medial como se fosse da a parte do meio, de quem olha no pé, começou a aparecer muito vaso azul ali, ou um vaso maior ali, geralmente chama a atenção para a safena. Fora, lógico, se tiver veia quebrada no meio aqui, perto do joelho mostra também. a grande pressão das veias da região. É o deságio, né? Ela achando um caminho, né? Então, boa parte das vezes é isso. A gente estava falando um pouco de diagnóstico, já entrou nesse tema, né? E assim, a gente falou, tudo bem, todo mundo concorda que o exame inicial para tratar uma paciente com varizes, principalmente se for calibrosas, é o ultrassom. Sim. Mas tem mais algum? Tem. E aí, Leonardo, o que é que eu posso pedir a mais, então, de ultrassom, de exame para esse paciente? Rapaz, tem um exame que é a
impedância, se eu não me engano, eu tô com esse nome na cabeça, eu esqueci o nome. Pletismografia. Fotopleximografia, exatamente. Isso mesmo. Então é um examezinho bem simples, você coloca um aparelhinho ali no tornozelo e vai fazer a medida do tempo, né, do fluxo da safena. Se você tem um tempo de enchimento rápido, mostra que você está tendo um refluxo significativo. E isso ajuda muito, sim. Nos casos, por exemplo, de você ter uma safena meio que borderline, né? Tem um calibre tá ali dentro da normalidade, tem um refluxo não é tão grande assim, você está na dúvida de tratar aquele paciente ou não. A fotopletismografia ela dá dá para tirar essa dúvida, né? Para você realmente tem que tratar aquele paciente ou não. Mas não é um exame fundamental, mas que em alguns casos, principalmente nesse caso borderline de doença na safena, ele ajuda a tirar essa dúvida. Até para te ajudar a fazer reabilitação de falha de bomba, né? Muscular de bomba. Também. Às vezes o paciente não tem... Assim, até tem uma safena doente, né? Já é fruto ali da insuficiência de sistema venoso profundo prolongada. Mas tem justamente essa safena ali que não é tão grande, mas também já não está tão miúda. Isso. Né? E aí você não sabe exatamente o que fazer, mas tem um paciente sintomático e aí opta por tratar ele clinicamente, né? Postergar um pouquinho. Porque a gente sabe que a safena é uma veia que você pode tirar, mas é uma veia importante. Claro. Né? Você tira realmente quando é necessário, né? É diferente, assim, vamos voltar no tempo um pouquinho, acho que mais ou menos na época que todo mundo aqui era residente, assim, tirava a safena como tomar um copo d'água. Isso completa, né? Tirava de cima a baixo, né? Que hoje em dia a gente seleciona, né? Só tira a parte doente. Antes eu tirava tudo, né? Sim. Exatamente. Mas o que a gente não se dava conta é que alguns desses pacientes voltavam pra gente um tempo depois com inchaço na perna. Sim, né? E era pura falha de bomba ali, que nunca foi diagnosticada. Exatamente. Né? E também não foi tratada, obviamente. E às vezes o paciente ficava com aquela coisa na cabeça. Eu operei, mas eu piorei. Né? E outro exame que eu uso também, né, nos pacientes, é a termografia. A termografia também ajuda bastante. Maravilhosa. Então você vê o aumento de temperatura, então não é um exame fundamental, mas tudo vai agregando, principalmente naqueles casos mais duvidosos, Isso. Eles vão te agregando informações para tomar uma conduta mais assertiva. Existem alguns exames ainda mais invasivos, né, que a gente usa muito menos hoje, a flebografia, por exemplo, que ela fica guardada para alguns casos especiais, né, quando a gente quer tratar alguma coisa específica, às vezes um paciente que colocou às vezes um silicone industrial na perna, que o ultrassom não é acessível, então acho que todo mundo já teve um paciente desse mais complexo, e ele acaba sendo um exame para ser lembrado, né, possível, né, mas nunca como primeira opção, né, uma opção a mais, né. A gente vai entrar agora um pouco na parte de tratamento realmente desses pacientes, né? E, Leonardo, qual seria o momento certo para procurar um cirurgião vascular? Tipo assim, viu a varize, a gente tentou identificar aqui, às vezes só no olho mesmo, sem o exame. Quando é que o paciente deve ir atrás de um vascular? Olha, o mais importante é quanto antes, melhor, né? Quanto mais precoce você identificar a doença, não chegar nesses estágios mais avançados e ter varizes mais calibrosas, melhor. Então, se o paciente tem sintomas, tem uma genética favorável, então o ideal é que ele procure o quanto antes, né, um cirurgião vascular, para que ele tenha sempre a sua circulação acompanhada, né, que tenha uma saúde circulatória adequada e não chegue nesses estágios, né, de varizes mais grossas, de doença na safena e tudo mais. O ideal é que não chegue para a gente dessa forma. Então, quanto mais precoce ele procurar ajuda, melhor. Eu acho que sempre que aparece uma veia grande mesmo, se ela está quebrada ou não, eu acho que tem que ir para o vascular olhar. E a gente vai olhar e vai falar, essa sua veia aqui é uma veia só dilatada, saudável, ou essa é uma veia quebrada. Porque às vezes o paciente vai prolongando isso, deixando realmente para esperar o sintoma, e ele vai chegar para a gente numa idade muito mais avançada. O que não quer dizer que não tem tratamento, mas que dificulta e limita meu tratamento. E às vezes chega num jovem, que muitos deles já têm por muitos anos essas veias quebradas, a gente consegue tratar esse paciente de uma forma mais efetiva e mais duradoura, dando mais qualidade para ele, né? Mas assim, se tiver sintoma e não tiver veia grossa, procure mesmo, para não chegar lá, né? Exatamente. Para evitar as complicações, né? Mas é porque é muito comum você atender um paciente e ela falar, meu pai tem uma veia zona quebrada, minha mãe tem uma veia quebrada. Pô, se seu pai tem uma veia quebrada, se sua mãe tem uma veia quebrada, leve num vascular, porque ele precisa ser avaliado. Marta, conta pra gente aqui, vamos voltar mais um pouquinho, né? Todo mundo é mais ou menos da mesma geração. E antigamente era o 880, né? Ou você aplicava veinha, vasinho para poder secar, ou você tirava as veias grandes com cirurgia, né? O que a gente tem de opções? Era seringa e bisturi. Seringa e bisturi, exatamente. Quais são as nossas opções hoje em dia para tratar safena?
Gente, o leque está muito grande, né? A gente sabe que ainda existe, né, as técnicas convencionais, né, que é aquela técnica que a gente falou sobre a questão de entrar com o aparelho, arranca veia, aquela confusão toda, corte em perna, existe ainda, não é que seja uma técnica ruim, mas ela existe. Mas a gente tem técnicas melhores, mais modernas, menos invasivas, né? Que talvez não precisa muito daquele paciente ter um shape muito bom para uma cirurgia. Por exemplo, pode fazer uma aplicação de espuma numa safena. Hoje você tem a técnica do endolaser, que é uma técnica que hoje está mais consagrada, na verdade, né? Nesse tipo de tratamento e que a gente tem feito muito. Uma técnica, assim, excelente, com menor tempo operatório, tempo de recuperação pós-operatória, procedimento menos invasivo, e, enfim, são essas técnicas a princípio. Eu acho que, assim, foi muito bom a gente pontuar o endolaser, né? Porque eu acho que assim, não tem mais... Tem espaço para cirurgia convencional? Tem. Mas cada vez menos, né? Com uma técnica tão inovadora, assim, que permite que o paciente volte praticamente, quase que imediato para o seu cotidiano ali, que não precisa fazer ele ficar internado, né? Não precisa ter corte, é muito pouco sintomático. Eu acho que não tem o porquê a gente tá ainda ali remando contra a maré, né? Então, eu também sou entusiasta do endolaser. Fala um pouquinho sobre a tua experiência com o endolaser, Leonardo. Vamos lá, então, para a gente tratar, vamos entrar na safena, né, que foi o que começou a ser abordado, né? Uhum. O tratamento da safena, a gente tem basicamente 3 técnicas de tratamento. A gente tem a cirurgia convencional, que faz a retirada da safena, né, tem cortes, você retira, você arranca aquela veia doente. Você tem a espuma, que é um tratamento onde você injeta uma medicação, e essa medicação ela vai entupir aquela veia doente. E você tem um endolaser, que é uma fibra de laser que é colocada dentro da veia para cauterizar aquela veia. Ou seja, o nosso objetivo sempre é inutilizar aquela veia doente que está prejudicando a circulação. Então, ou você inutiliza retirando, que é a cirurgia, ou entupindo com o remédio, que é a espuma, ou cauterizando a veia através do calor do laser. Então, basicamente, são essas 3 formas. As 3 formas fazem um tratamento adequado. Claro que tem diferenças de resultados dentro de cada técnica, tem seus prós e seus contras. Mas, assim, já está muito bem estabelecido, principalmente quando a gente fala da safena, há mais de 20 anos, que indiscutivelmente o endolaser é a melhor técnica. Então, não tem o que falar, isso já está há mais de 20 anos nos guidelines da Europa e dos Estados Unidos. Em 2023, aqui no Brasil, saiu as diretrizes da SBACV, onde foi colocado categoricamente como em primeiro lugar realmente o tratamento da safena com o endolaser, tá? Então o endolaser ele é minimamente invasivo, ou seja, não tem cortes, não tem pontos, não tem cicatrizes, e como é uma técnica menos agressiva, você permite que o paciente tenha uma recuperação muito rápida. Assim, há 2, 3 dias depois ele já está voltando a trabalhar, uma semana a gente já libera ele para voltar a fazer atividade física. Ou seja, é um tratamento assim, que foi totalmente disruptivo. Então a gente vê muitas pessoas com uma mentalidade, né, de tratamento de varizes, que não podia botar o pé no chão, tinha que ficar um mês, tinha que tirar férias para poder tratar, ficar um mês ausente do trabalho, 2 meses sem fazer exercício, aquele sofrimento, até hoje a gente recebe pessoas com esse estigma, né, de um tratamento de varizes extremamente sofrido e doloroso, e o laser realmente ele mudou completamente essa curva, né, essa jornada de tratamento. Então você tem realmente um tratamento muito confortável, o paciente praticamente não sente nada, assim, tem um conforto muito grande, e em poucos dias praticamente ele não para a rotina de trabalho dele, nem de suas atividades normais. Então realmente o endolaser está muito, isso já está muito bem estabelecido para o tratamento da safena. Aí, com relação às outras técnicas, já começa a falar... Pode falar. Pode arrocha. A gente veio para ouvir hoje. Então, o endolaser está muito bem estabelecido. A espuma, vamos falar da espuma. A espuma é uma técnica excelente, né? Mas a espuma tem alguns inconvenientes. Qual é o inconveniente? Né? Que ela tem uma potência menor do que o laser. Então, quando você vai tratar veias maiores, né? Ou seja, veias com igual ou mais de 6 milímetros, a espuma ela já tem uma capacidade de manter aquela veia fechada por menos tempo. Então, é o que eu falo para os pacientes. Olha, seu tipo de doença, o melhor tratamento é o endolaser. O endolaser ele é mais eficiente, ele vai cauterizar aquela veia de forma definitiva e isso é permanente.
Quer dizer, o índice de recanalização daquela veia abrir após o endolaser é praticamente zero. É similar à retirada cirúrgica. Tá? Então, eu já tenho 4 anos que eu já trato exclusivamente todos os meus pacientes com endolaser. Eu não tive até hoje nenhuma recanalização. Mas a gente sabe que na literatura isso pode acontecer, mas é muito pequeno. Já a espuma, não. É comum, eu já aviso para o paciente, ó, você vai optar pela espuma. A gente sabe que tem outras questões de custo, né, e tudo mais. Você vai optar pela espuma, vai entupir, mas é um tratamento meio que paliativo. Você vai controlar a sua doença, vai melhorar seus sintomas, mas aquela veia ela não vai ficar permanentemente entupida. Geralmente, a cada 2 anos, mais ou menos, é necessário fazer alguma complementação. Aquela veia pode abrir. No caso da safena, às vezes ela abre, mas não necessariamente você tenha que intervir novamente, né? Ou seja, ela está com calibre normal, o paciente está assintomático, você fica acompanhando. Mas pode ser que essa veia que abriu um pouquinho comece a recidivar em outros lugares, gerando outras varizes. Então, assim, é um tratamento que tem essas restrições de potência e de durabilidade. Tudo isso tem que ser colocado no paciente, né? Que aí ele vai ter que colocar numa balança se vale a pena eu investir numa coisa que é melhor, mas é definitiva, ou investir numa coisa que às vezes é mais barato, mas não tem um resultado tão permanente assim. Então, tudo tem que ser avaliado caso a caso, né? Ver, a gente está falando de uma maneira bem geral, mas de forma geral é isso. A espuma é uma boa técnica, que tem bons resultados, mas que ela tem essa limitação de potência e de durabilidade de efeitos, né? E a cirurgia é uma boa técnica, ela trata adequadamente, então o paciente tem uma doença na safena, faz a retirada, ele vai ter um bom controle da sua doença, mas a cirurgia tem as complicações inerentes a um procedimento cirúrgico. Aí tem hematoma, tem mais dor, né? Tem realmente um pós-operatório muito mais sofrido, muito mais demorado. Mas é um bom método em termos de potência e de durabilidade. O ruim é que para atingir esse bom resultado, ele traumatiza muito, né, o paciente. Então, tudo tem que ser pesado, mas basicamente são essas 3 técnicas. E o endolaser, realmente, para a safena já está muito bem estabelecido, é a melhor técnica, não tem dúvida quanto a isso. Todos os estudos, todos os guidelines colocam. E daqui a pouco a gente vai falar aí para as varizes grossas. Eu acho que você ponderou muito bem, né? As 3 técnicas principais realmente é o endolaser, hoje em dia, a cirurgia, na maioria dos guidelines, como segunda opção, e a terceira opção é realmente a espuma por culpa da recidiva. Eu vou adicionar algumas coisas que nem sempre estão muito disponíveis no mercado, mas que existem e que muito provavelmente vão aparecer cada vez mais para frente nos próximos anos, né? A gente viu que a espuma realmente tinha ficado para trás, como se fosse nessa corrida, e que começou a aparecer umas novas variações. São alguns catéteres semelhantes ao do endolaser, que você chega mais próximo e libera a espuma mais perto, trazendo uma resposta, ele gira, né, rotacional, trazendo uma resposta melhor ao tratamento com espuma e com uma duração, com uma recidiva menor. Ainda tem pouco estudo sobre isso, ainda não está nos guidelines, eles no máximo citam que existem e que ainda não tem grau de evidência forte para se colocar, mas existe no mercado. Inclusive a gente já fez alguns casos aqui em Fortaleza com um resultado muito bom, anestesia local, resposta boa, tratamento bem eficaz. Então existe esses no Brasil já, um exemplo é o Clarivem, eles fazem um tratamento diferenciado de espuma e é possível ser feito também. Uma coisa que o Flebogriff, né, que é o concorrente, existem outras coisas a mais ainda que vão aparecer provavelmente aqui também nos próximos anos, que são as colas, que é muito comum, está sendo muito usado nos Estados Unidos, então é capaz de algum paciente ver na internet, encontrar isso, e é realmente uma cola, que ele coloca a cola e ele vai colar a safena e vai fechar ela por uma cola, em vez de ser por uma queimadura, né, como um laser, né? Não existe ainda no Brasil, mas é bem possível que nos próximos anos isso apareça e que aparentemente o que está saindo no mercado americano é uma resposta também bem efetiva. Tendência que pode ser que chegue. Que pode ser que chegue pra gente também, né? Eu vou aproveitar agora pra gente falar, assim, já que a gente já viu que as 2 melhores que nós temos hoje é a própria cirurgia, né? E o endolaser, eu vou perguntar pra Marta. Marta, qual é a vantagem do endolaser em relação à cirurgia, já que ele foi considerado melhor? Tanto do ponto de vista de, como o Leonardo estava falando, de dor, mas também do ponto de vista de anestesia, de recuperação. O que é que você pode falar pra gente disso? Sim, a grande vantagem do laser, o que a gente fala muito para os pacientes, é que é a técnica menos invasiva.
Mas assim, a gente não pode banalizar, não deixa de ser um procedimento cirúrgico, enfim, a gente tem que explicar para o nosso paciente todos os riscos que tem inerente a qualquer procedimento cirúrgico. Mas é uma técnica menos invasiva, ou seja, você já não faz mais aqueles cortes que a gente fazia antes. A gente faz todo o tratamento através de um furinho na pele, a gente entra com um catéter dentro da veia, tudo a gente faz ecoguiado, ou seja, a gente usa ultrassom com toda a segurança possível para posicionar bem esse catéter. Durante a cirurgia em si, a gente consegue ver o nosso resultado, né? A gente vai fazendo, vendo em tela, em ultrassom, tudo que a gente está fazendo, já vai tendo aquele resultado ali imediato, né? Uma cirurgia que a gente faz com uma anestesia, geralmente uma anestesia local com sedação, a gente consegue fazer muito bem esse procedimento. É um tempo cirúrgico menor. Então, assim, os nossos pacientes, tudo bem que eu não posso falar que a gente só trata safena em pacientes mais, né, com idade mais avançada, mas muitos dos nossos pacientes têm essa idade mais avançada. E grande preocupação nossa é o tempo de recuperação desse doente. Então, assim, a gente precisa minimizar esse tempo. Então, assim, a grande vantagem também é um tempo de recuperação rápido, né? Então, o retorno precoce, aí o paciente não fica acamado. Antigamente, realmente, era um mês que falava, né, a técnica aberta. Então, assim, são inúmeras vantagens, não tem o que se falar. Acho que, colocando na balança, ele é muito favorável. Eu acho que uma das mais fortes, né, que o paciente se prende é muito da anestesia, né? Sim. Porque para operar uma safena convencional, dificilmente você consegue operar com anestesia local. Embora tenha algumas variações de técnicas, mas ela é muito desconfortável e você sempre tem que fazer com a hack, né? E hoje em dia não, a gente consegue fazer com anestesia local, com sedação, como você disse, ou até mesmo sem sedação, Sim, dependendo sim. do caso. Muitas vezes com anestesiazinha local, você faz um furinho na pele, passa a fibra por dentro e acaba resolvendo esse paciente, né? Com alta muito pontuando precoce. assim, apesar de ser minimamente invasivo, às vezes a pessoa pode achar que é uma coisa banal, mas assim, é uma técnica extremamente difícil de ser executada, né? Você tem que ter diversas habilidades, né? Principalmente nós que temos a formação de cirurgião, né? Que a gente tem a formação de fazer realmente incisão e tratar dessa forma. Então você tem que ter outras habilidades, dominar ultrassom. Então tem uma série de coisas que é uma técnica difícil de ser executada, né? E as pessoas banalizam um pouquinho, falando esse negócio de minimamente invasivo, a técnica que fazem em consultório. Mas assim, as pessoas têm que entender que é um procedimento cirúrgico, não deixa de ser. Por mais que seja feito num consultório, numa clínica, essa clínica ela comporta esse, né? Ela comporta esse procedimento. Então, assim, isso tudo envolve muito custo, né? Para você preparar, adequar bem esse ambiente, mesmo que não se faça uma sedação, mas que faça uma anestesia, você precisa ali estar, né, investindo nessa estrutura que, enfim, é um procedimento minimamente invasivo, mas não deixa de ser um procedimento cirúrgico, que envolve muitos equipamentos, né, para você realizar. Verdade. Antigamente, quando eu era na residência, a gente escutou muito essa frase, eu acho, né? Grandes cirurgiões, grandes incisões, né? Verdade. Eu acho que hoje em dia o mundo está mudando, né? Total. Grandes cirurgiões, pequenas incisões, né? Quanto menor a incisão você está fazendo, hoje é mais moderno, né? A gente faz muito cateterismo, muita coisa por punção, e hoje até a safena realmente não tem mais as incisões. São furinhos e está resolvido com furo. Eu sempre falo para meus pacientes que a gente está vivendo o que o pessoal da cirurgia geral viveu, por exemplo, com a cirurgia de vesícula, né? Antigamente faziam, né, uma incisão grande para retirar a vesícula, e agora você faz 3, 4 furinhos ali por vídeo e retira. Então a gente está passando, né, com o tratamento da safena, mais ou menos o que outras especialidades também passaram, e é natural, a tecnologia vai evoluindo, cada vez as coisas vão ser menos agressivas, né, vai cortar menos, vai ter menos agressão. Diminui o trauma cirúrgico, né? Na verdade, eu vou aproveitar uma outra pergunta. Lá no começo a gente falou que você é um embaixador da técnica ATA aqui no Ceará. A gente quer saber ainda o que é essa técnica ATA. Explica pra gente um pouquinho como é isso, qual é a diferença dela. Certo. Bom, a ATA, né, que é ATTA, quer dizer ablação térmica totalmente assistida, foi um protocolo criado, né, por um médico brasileiro, Dr. Daniel Amatuzzi, e simplesmente ele pensou, já que o tratamento da safena com endolaser já está já bem estabelecido, né, na Europa, nos Estados Unidos, e em 2023 acabou sendo colocado também na SBACV. Por que não criar um protocolo onde eu possa tratar todas as varizes com endolaser, né? Não só a safena, mas também as tributárias. Então ele criou esse protocolo para tratar todas as varizes doentes num tempo único, de forma ambulatorial, para você realmente poder tratar o máximo da doença, né, de uma forma menos invasiva.
E o tratamento ele é totalmente assistido com ultrassom. Isso ajuda muito, porque faz com que você tenha um tratamento mais completo. Às vezes, por exemplo, você faz a cirurgia, pode ser que algumas veias mais profundas, a agulha de crochê que você opera não chega naquela veia. E você, às vezes, deixa passar a doença e não sabe. Mas quando você faz um tratamento totalmente guiado por ultrassom, você está vendo em tempo real todas as veias que você está tratando. Então, é muito difícil você passar uma veia sem tratamento. Então, ele criou um protocolo, sistematizou, né, um protocolo, e que esse protocolo permite com que vários colegas possam replicar e ter os mesmos resultados que ele tinha lá em Maringá. Né? E eu, graças a Deus, tive o privilégio de ser um dos primeiros alunos dele. Né? Hoje já são quase 200 médicos no Brasil que fizeram o treinamento ATA com ele. Eu fui o 21º, né, o embaixador ATA 21, indo em 2021 lá em Maringá. E aí a gente está reproduzindo a técnica, né? E a gente está sempre em constante evolução. A gente tem um grupo de discussão, está sempre discutindo caso clínico, técnicas, sempre vai acrescentando alguma coisa ou outra. E até mesmo a gente, na nossa própria, no nosso próprio dia a dia, né? Algumas coisas eu até modifiquei, né? Em relação à técnica ATA original. É normal a gente colocar a nossa personalidade, né? No procedimento, mas é isso. Então, a ATA é a ablação térmica totalmente assistida, é o tratamento com endolaser de toda a doença venosa, da safena e das veias grossas, calibrosas. Entendi. Muito bom. Eu acho que tem muito espaço ainda para se tratar as veias calibrosas, né? A gente acaba tratando todas agora com endolaser, né? Não só como era antigamente, que se tratava o eixo venoso principal, principalmente quando a gente não usava o endolaser, usava mais a termoablação, que era a radiofrequência também, né? Desculpa. A gente usava mais a radiofrequência por facilidade e hoje em dia com o acesso do endolaser aumentou, né, o N, né? Já que a radiofrequência tem um pouquinho de diferença, embora de resultado final na safena ela seja semelhante ainda, né? Assim, um grande medo, né, do tratamento das varizes grossas com endolaser era medo de queimar a pele, né? Sim. Que eram veias mais superficiais. Então, a safena, como era uma veia mais profunda, se fazia com tranquilidade, mas quando ia tratar as veias superficiais, tinha esse receio de queimar a pele. Então, ele criou esse protocolo, que é exatamente um passo a passo, né, uma sistematização técnica, onde a gente tem uma série de estratégias para fazer o tratamento das varizes com segurança, sem minimizando riscos, né, de queimadura e de outras complicações. Marta, e o que é que tu acha sobre o tratamento do endolaser? Você acha que tem espaço ainda, ou tem possibilidade ainda de algum vascular na cidade não estar fazendo endolaser? Ou você acha que todo mundo devia estar indicando, pelo menos para todo paciente? Claro que eu sei que alguns planos não cobrem, que o plano não vai fornecer, mas eu acho que o que é que você acha sobre o médico estar oferecendo, mesmo se o plano não cobrir? Eu acho que o principal fator limitante, na verdade, da técnica não é o médico indicar, é o paciente aceitar, né, por questões financeiras. Mas hoje eu não consigo ver minha vida sem endolaser. É assim, você operar um paciente, cirurgia convencional, e um paciente com endolaser, é assim, gritante a diferença. Pacientes igual a gente conversou antes, 48 horas o paciente está aí, pronto para a vida, tudo certo, já sai, fez a cirurgia, sai tranquilo, quer dizer, menos dor pós-operatória, melhora da qualidade de vida assim, absurda em pouco tempo. Então, hoje realmente eu não vejo a vida sem o endolaser de jeito nenhum. Vou fazer uma pergunta ainda, então. E a meia elástica? Todo mundo é obrigado a usar quanto tempo? Operou, vai usar mesmo? Mas assim, não tem nenhum estudo científico que comprove que o resultado do tratamento vai modificar com a meia elástica. O que a gente prescreve a meia elástica? O paciente ele se sente mais confortável, né? Então, principalmente nos primeiros dias de pós-procedimento, ele se sente mais seguro, ele se sente mais confiante com a meia, diminui edema, diminui hematoma. Então, ele tem um maior conforto. Então, geralmente eu prescrevo a meia elástica, principalmente nos primeiros 7 dias, e recomendo utilizar por 30 dias. Não tem nenhum estudo que diga que há uma superioridade por uso acima de 4 semanas. Né? Falo para o paciente, se ele quiser utilizar a meia após esse período, é mais com um intuito preventivo, se ele for uma pessoa que permaneça por períodos prolongados em pé ou sentado, né? Mas para o procedimento em si, eu recomendo de 1 a 3 semanas o uso da meia. Pronto, mas aí a gente está falando só de tratamento. A pergunta é, e se o paciente não quiser tratar? Quais são as repercussões que isso pode trazer para ele? Os riscos também, né? Na verdade, tem que deixar bem claro para o paciente, né, o estágio da doença dele, né?
Porque, assim, a doença, na verdade, ela é caracterizada ela é dividida por alguns estágios e você vai avançando no grau. O pior grau é o quê? A presença de uma ferida, né? Então, assim, eu acho que um paciente que tem uma safena comprometida, que tem veias de grosso calibre, a gente tem que deixar claro que esse paciente tem uma propensão a ter manchas na pele, tem uma alteração de pele, sangramento pelas varizes e até a própria ferida, que debilita muito a vida desse paciente. Então, assim, a gente tenta... Hoje, eu acho que a indicação, na verdade, desse paciente de varizes de grosso calibre é exatamente isso. Tentar evitar a progressão para as fases mais graves da doença. Isso essa é nosso próximo gancho. Se essas varizes que não foram tratadas, elas podem evoluir, elas podem aumentar? O pior paciente com varizes grossas é aquele paciente assintomático, né? Porque esse paciente, ele acha que aquelas veias grossas não causam problema na vida dele. E aí ele complica, e aí quando complica, ele vem correndo no consultório querendo tratar. Então, mas assim, a gente sempre orienta, que as varizes grossas e a safena é o estágio mais avançado da doença. São as veias que mais geram complicações. Ele pode ter uma trombose, pode ter uma flebite, ele pode ter a úlcera venosa. Então, ele está sob maior risco de complicações. Então, o ideal é que seja tratado antes das complicações ocorrerem, né? Mesmo que ele não tenha sintomas. Então, essa é a orientação. Com relação à técnica, a gente sempre indica o endolaser, que é a melhor técnica. Ah, mas eu não tenho condição financeira de fazer um endolaser. Que realize qualquer tipo de tratamento. Só que Né? Mas que controle a doença. Ah, eu não consigo fazer o endolaser, vou fazer espuma ou cirurgia. Enfim, mas que realize algum tipo de tratamento e faça um acompanhamento com o médico vascular para que estacione aquela doença e não deixe ela evoluir para complicações. E no caso desses pacientes que chegam, por exemplo, na fase final da insuficiência venosa, né? Pronto, ele pareceu uma ferida. Tem muito paciente que procura com essa dúvida, né? Achando que não pode abafar, achando que não pode usar uma compressão, achando que não pode tratar cirurgicamente. O que vocês acham sobre isso? O que vocês dizem sobre isso? É o desafio, né? Esse paciente, na verdade, é um paciente que a gente trata ele mais com dedos. Antigamente, pelo menos antigamente, assim, na época de residência, a gente sempre, pelo menos na minha, né? A gente sempre visava fechar a ferida para depois operar. Hoje, eu já não acho bem assim. Por quê? Porque a causa do problema está ali, então, assim, a gente não tem como postergar isso. Já postergou demais. Então, assim, eu acho que realmente estudar muito bem esse paciente, propor a melhor técnica para ele, associação de técnicas, principalmente nesse caso, principalmente da ferida, né? Que a gente não tem preocupação estética, a gente tem que realmente melhorar a qualidade de vida desse paciente. Então, assim, eu acho que é para ontem. Claro que guiando muito bem a questão desses curativos, né? Porque é uma ferida, né? Na verdade, eu adoro tratar paciente com úlcera venosa. É aquele paciente que chega assim, doutor, estou 10 anos com a minha ferida, abre e fecha, nunca fico bom. Aí você identifica o problema dele, ou o problema na safena, algum perfurante, e aí você faz o tratamento, em 2 meses a úlcera está fechada, aí você vê o quanto aqui o nosso trabalho impacta a vida das pessoas. Então esse paciente é aquele que você vê assim, o antes e o depois e dá gosto de ver. Então né? Eu acho que o tratamento das varizes, né, ele é obrigatório, né? Se a varize é calibrosa, ela vai ter que ser tratada. Ela não é uma emergência, a gente não tem que sair correndo, pode ser programado, ver o melhor momento, ajustar na vida do paciente se ele está assintomático, mas ele tem que ser tratado enquanto ele é jovem, porque isso tem muito estudo já mostrando que vai evoluir. E é muito mais fácil você tratar um paciente que não tem dermite, que não tem lesão de pele, que não tem a ferida, do que você deixar para o caso mais avançado. E se apareceu a ferida, ela tem que ser tratada também, mesmo com a ferida aberta. E o que a gente segura, na verdade, é só a parte da infecção. Se ela está aberta e infeccionada, não. A gente trata a infecção, tira da infecção ativa e vai tratar da forma menos invasiva possível. Eu não vou fazer muitos cortes num paciente que tem uma ferida, mas fazer por endolaser, fazer por espuma, isso aí vai ajudar a cicatrizar essa ferida e, claro, trazer de volta a qualidade de vida desse paciente, com né? certeza. E os pacientes acreditarem que realmente complica. Sim. Porque, recentemente, paciente no consultório, variz grossa, safena doente, indiquei o tratamento. Ele, não, eu vou ver e tal, não sei o quê. Fez uma flebite e uma TVP. Então, aí eu falei, tá vendo como complica? A gente fala, não é para
para Persuadir, acelerar ou persuadir para o tratamento, né? Porque realmente o nosso dia a dia a gente vê que isso acontece. E aí teve que fazer o tratamento, aí teve que modificar nosso planejamento, ficou mais complicado, tratar a trombose. Agora vai ser um pouco mais difícil a abordagem dele. Isso. Então, enfim, o uma... paciente acreditar que realmente complica, né? E precisa tratar. E uma safenazinha flebitada é ruim de tratar, viu? É Exato. ruim. Eu sempre falo isso pro paciente, que às vezes o paciente fala assim, mas doutora, eu tenho só, sei lá quanto, 30 anos. Mas eu falo, olha, eu não sei qual é o paciente que vai chegar lá, que vai chegar no estágio de ferida. Mas a gente já sabe que ela existe. Sim. Então, assim, a gente tem que atuar o quanto antes pra gente deixar de abortar esse caminho, né? Perfeito. Pra gente não evoluir até lá. Então, pronto. E para quem tem varizes, eu queria que vocês dissessem assim, o que vocês costumam dizer para os seus pacientes? Aquele paciente que já tem varizes, ou então o que não tem varizes e quer evitar chegar nesse ponto das varizes, ou que já tem e não quer progredir a doença. O que vocês procuram recomendar para esses pacientes? Eu acho que a principal coisa, não só das varizes, mas acho que do mundo, é a questão de mudança de estilo de vida, prática de atividade física, controle de peso, paratabagismo. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é isso, é fator modificável total, né? Exatamente. Porque genética a gente não muda, né? Ser mulher, que é a maior propensão, a gente também não, por causa da parte hormonal. Então, assim, o tipo de trabalho que as pessoas fazem, né? Muitas vezes contribui, Exato. você não pode, né? Não vai sair do trabalho. Claro que você vai dar suas orientações, paciente que fica muito tempo sentado ou muito tempo em pé, o uso da meia elástica, a movimentação, que a gente pede para o paciente estar sempre se movimentando e tal. Mas, assim, atividade física, evitar o sedentarismo, evitar a obesidade, enfim, eu acho que é basicamente isso. Eu sempre falo para os pacientes, olha, varizes são veias doentes, é uma doença que está prejudicando a circulação e precisa ser tratado. Essas veias doentes, elas não vão voltar a ser veias normais. Elas têm que ser inutilizadas, porque essa doença ela vai comprometendo o funcionamento das outras veias. Mas além de tratar o que já está doente, a gente precisa abordar o que está causando a doença, que aí está muito relacionado ao estilo de vida. Então não adianta você tratar e você manter o mesmo estilo de vida, que aí você vai, ao longo dos anos, apresentar outras veias doentes. Então é muito importante, além de eliminar o que está doente, mudar os hábitos para que ela possa ter uma circulação saudável aí por mais tempo, né? Eu acho que a gente está chegando perto do final do nosso episódio e eu queria que fosse em sequência, que o Leonardo começasse, depois a Marta, a Juliana e por último eu aqui, dando as considerações finais, né? O que é que vocês orientam para os nossos pacientes de varizes, principalmente de varizes calibrosa? Mas a gente falou das técnicas aí para as varizes, a gente falou da safena, falando das varizes, mas... Isso aí é assunto para talvez um outro próximo podcast, episódio. Talvez mais um ainda. Porque se deixar aqui, a gente vai falar infinitamente sobre isso, né? Sim. Recados finais, gente, que você acha que seja importante, assim, o que você, na prática clínica de vocês, né, clínico-cirúrgica, o que vocês acham relevante que o paciente não esqueça? Mensagem final do podcast, o que ele tem que levar? Eu vou interromper um pouquinho, mas eu acho assim, a principal mensagem, primeiro, o paciente que tem varizes, gente, tem que procurar o especialista. Sim. Pronto, eu acho que essa é a grande mensagem que a gente tem que passar, porque a gente está tratando de uma doença, as pessoas estão banalizando isso, achando que a questão estética. Sim, a questão estética ela é importante, sim, mas a gente já sabe o que é essa doença, para onde ela vai, o que ela leva e quais são as complicações de um tratamento indevido. Então, assim, eu acho que se eu puder passar alguma coisa que realmente é isso. Isso, a principal mensagem é que varizes é uma doença, e quem trata a doença é médico. Então, é uma doença que compromete a circulação, que é uma das coisas mais importantes que a gente tem no nosso corpo. Então, é muito importante você fazer um acompanhamento, fazer um tratamento, fazer um diagnóstico correto com um profissional que é especializado em avaliar a sua circulação de uma maneira geral, tá? Então, eu costumo dizer que varizes é uma doença que às vezes pode ser feia, né? Incomoda esteticamente, mas mesmo que incomode esteticamente, é uma doença e tem que ser avaliada e tratada por um médico, um profissional habilitado em avaliar essa doença, né, e tratar da melhor forma. Eu quero complementar o que o Leonardo falou, que assim, o paciente que chega nesse ponto das varizes calibrosas, né, um paciente que já tem uma insuficiência venosa mais avançada, então, assim, muitas vezes ele está acompanhado de inchaço, ele está acompanhado já de alterações de pele, da úlcera propriamente dita. Então, assim, chegou num ponto que não tem mais volta. A gente não tem como economizar, digamos assim. A gente precisa se valer das tecnologias que a gente tem disponíveis à nossa mão
para poder resolver o problema do paciente da melhor forma possível, no tempo mais curto possível. Né? Então, assim, evitar, se você tiver ele pelo meio do caminho, evitar que a doença progrida, né? Ou se ela já progrediu, trazer ele de volta para classificações mais baixas. Nem sempre, eu digo assim, não vai ficar uma Brastemp, né? Vai ficar uma Consul, mas uma Brastemp não vai. Não vai ter 15 anos de novo, mas vai melhorar. Entendeu? Não vai ficar perfeito, mas com certeza vai tirar o paciente daquela situação que ele se encontra e colocar numa situação muito melhor. Eu acho que, como consideração final, eu falo que todo paciente que tem veia quebrada na perna, se você está vendo seu familiar, seu amigo, viu que tem uma veia quebrada, isso a gente já sabe que em algum momento vai te dar um problema. E o ideal é que você procure realmente um médico, procure o vascular para iniciar o tratamento, que não é uma emergência, mas ele deve ser tratado o mais precocemente possível. E hoje os tratamentos são muito mais simples do que foram outrora. A gente consegue pegar um tratamento que era complexo e transformar em um pequeno furinho, uma coisa bem mais simples. E eu acho que isso traz o paciente para uma qualidade de vida e para a longevidade que a vida está levando a gente com bem mais qualidade, né? Bem menos sintomas. Para terminar, eu queria que a Juliana falasse dos nossos patrocinadores de hoje. Eu queria agradecer primeiramente a presença de vocês, né? Acho que foi um bate-papo assim enriquecedor. Como a gente falou, acho que a gente passaria a noite inteira falando sobre isso, que é uma fonte inesgotável de informação. Assunto. Pois é, se a gente for tratar isso de fato, eu acho que pode ter um próximo episódio. Só acho, né? Mas a gente queria agradecer a vocês, primeiramente, agradecer a Master Magic e a Sigvares, né? São pessoas que estão ali junto com a gente, fazendo tudo isso aqui acontecer, né? Tornando possível essa fonte de informação aqui super interessante. Com certeza. Dando visibilidade. Levando informação de qualidade ao público geral para entender, né, a importância dos problemas de circulação. Realmente é uma iniciativa muito bacana aí da Master Medic e da Sigvares. Olha aí, fica a dica. Eu acho que para terminar, a gente podia dar só o Instagram para o pessoal encontrar vocês. Vai lá, Leonardo. @drleonardobenevides.vascular. O meu é @dra.martavascular. O meu é juliana.alfaia vascular. O meu é André F. Farias. Tchau, tchau. Valeu.